Bom, o CST já foi criado, né, com essa ideia de a gente juntar ciências naturais e ciências sociais na tentativa de resolver os problemas ambientais da atualidade, as questões, mudanças climáticas, mudanças ambientais globais e o planeta mudando e a capacidade do ser humano de fazer esse papel de mudança forte no planeta. Então o CST foi criado com esse objetivo. E a gente trabalhando aqui percebeu que uma boa forma de nós nos juntarmos aqui enquanto pesquisadores para ir mais profundamente no objetivo do CST, uma boa forma era criar um projeto com um lugar definido. Porque você pode, né, em cada lugar que você fizer, aquilo que a gente estava conversando, em cada lugar que você fizer ou trabalhar, vai ser uma questão diferente. Então a gente tinha que bater o martelo numa região, e aí nessa região começar a desenvolver os estudos das ciências naturais, das ciências sociais e o grande desafio da integração chegando nas políticas públicas, eu mesmo chegando no indivíduo, na mudança de postura do indivíduo. E aí surgiu a ideia do projeto, que foi submetido à FAPESP, e a FAPESP gostou da ideia, e aí agora nós estamos com o projeto aprovado, começando a trabalhar nele. Então, eu sou especificamente das ciências naturais, né? Trabalho bastante com a parte de hidrologia, a ecohidrologia, que é água no solo, como é que a vegetação usa dessa água, quanto que ela depende da água que está no solo, quanto que a vegetação depende da chuva. Então, é também uma área interdisciplinar, que ela trabalha com clima, com solo, com dependência da vegetação em relação às plantas. E aí no Nordeste, na região semiárida e também no Cerrado, a ideia é a gente entender um pouco mais a questão do uso da água pelas plantas. Tem uma série de espécies, né, que são de importante interesse econômico na região, ou mesmo se são bem usadas ou mal usadas, essa é outra questão, né? No seminário apareceu bastante forte a questão de lenha, né? As pessoas queimam madeira bastante e quanta água, né? Então não tem nenhuma relação com a água, essa lenha, essa energia queimada. Tem, porque essa planta usou água. Mas quanta água, que tipo ela armazena, né? Ela parte da água, ela usa a água do solo, ela depende totalmente da chuva. No Nordeste tem essa questão, né? Algumas plantas suportam um pouco mais a seca por conta de algum armazenamento da água no próprio tronco, nos troncos mais porosos. Então a ideia é, na questão de juntar, né, as ciências naturais com sociais e economia também, é identificar essas espécies de relevante interesse econômico para a região e entender como é que elas evoluem com relação ao uso da água, a dependência da água, a quantidade de água que elas demandam. Ecohidrologia, que a gente chama. O projeto ele foi dimensionado pelas suas linhas metodológicas, que a gente achou mais fácil, né? Porque sempre, mesmo quando você junta tudo, você tem que dividir e estabelecer algumas caixas, né, para poder atuar. O projeto foi dividido nesses eixos metodológicos: observacional, modelagem, cenários, produção de cenários e a comunicação. Então, eu fiquei responsável por essa parte da observação do projeto, e está envolvendo uma boa parte da observação in situ, de coleta de dados primários. A gente vai trabalhar muito em cima de dados secundários para poder montar a nossa base, para poder delinear os primeiros passos, mas a gente vai partir para o campo para a coleta de dados primários. Daí em todas as suas ciências, né? Nas ciências naturais, o pessoal da hidrologia, da ecohidrologia vai procurar qual dado, eventualmente o pessoal de solo ou mesmo o pessoal dos cenários, né? De elaboração de cenários com a comunidade, eles vão a campo coletar dados. Então está no esse eixo observacional e integrar as equipes que vão a campo coletar os diferentes dados. A gente teve esse problema já de início, né? Porque tem também as escalas de trabalho. Foi a escala de município, depois a escala do bioma, a escala de município, a escala regional e a escala do bioma.
E o pessoal da escala, por exemplo, nós aqui de campo, que vão procurando planta ou solo, não necessariamente a escala do município, com o questionário que foi feito, os pesos que foram dados, ou as variáveis usadas para escolher o município, não necessariamente batiam com a nossa de campo. Então, teve esse problema, assim, de... Eventualmente, acaba que o pessoal de cenários vai para aqueles municípios e não necessariamente a gente vai fazer o campo naqueles municípios, porque os critérios, né, de escolha do município não foram para as atividades de campo, foram mais para os cenários. O que a gente vai ver vai tentar nas proximidades, porque para nós interessa que a gente tenha alguns lugares de campo onde alguma atividade já começou, observacional. Por exemplo, tem uma estação meteorológica, tem medidas de umidade, pelo menos uma estação meteorológica, porque senão você vai coletar um monte de informação e nem sabe se você coletou no período chuvoso ou seco. Então você precisa ter, e o projeto não tem esse recurso todo para criar esses instrumentos, colocar esses instrumentos em todas as áreas. Então as áreas que já começaram, que aí são dos nossos parceiros. Por isso que por mim, eu vou ter em Serra Talhada, a gente tem isso em Petrolina, a gente tem em São João, Garanhuns, a gente tem em Campina Grande, a gente tem várias localidades onde tem as bases experimentais. Para a gente de campo, o melhor seria integrar. Agora, para o pessoal dos cenários que fez o ranqueamento dos municípios, foram outros critérios. Então, eventualmente, não vai bater. O que a gente vai tentar, eu estava pensando em tentar juntar principalmente nessa questão de espécie de uso econômico, né? Se eles comentam tipo de solo, esse solo aqui é parecido com o outro, e de repente a gente está em outra área, a gente vai tentar achar as conexões, mas não exatamente do mesmo lugar, mas a conexão falada com as pessoas, né? Ouvir o que eles têm a dizer e de repente a gente selecionar a nossa metodologia, né, de tipo de solo, de tipo de planta, com base também no questionário, no que as pessoas do pessoal do cenário levantar com a comunidade.